Paz e graça a todos, uma boa tarde. Eu sou o Júnior, obreiro do Senhor ali na Igreja Kadash, igreja onde o pastor presidente, o pastor Laércio, a sua esposa Gorete, o pastor Dave e a sua esposa Alessandra. Estou aqui para dar continuidade na programação online. Tivemos essa semana, durante toda a semana, uma programação, um culto na parte da noite, e chegou hoje o dia do estudo e, bem, estamos se adaptando aí à situação do nosso país, já que a gente não pode se reunir ali no local de adoração, onde a igreja se reúne, e estamos aqui tentando transmitir a palavra do Senhor através dos meios de comunicação que Ele nos proporciona. Bem, eu fico muito honrado pela oportunidade e a grande responsabilidade de estar falando da palavra do Senhor. Não estamos falando sobre qualquer assunto, mas sobre um assunto muito sério, a palavra de Deus, Criador dos céus e da terra, e por isso há um peso maior de responsabilidade quando nos prontificamos a estar falando dessa palavra. Antes de dar início a esse estudo, eu quero aqui estar fazendo uma oração, colocando esse momento diante do Senhor, pedindo a Ele que Ele venha direcionar e venha guiar os nossos corações, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento e nos dar compreensão daquilo que Ele preparou para nossas vidas nessa tarde. Estarei utilizando aqui o livro de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, para fazermos uma análise reflexiva acerca desta carta, e vamos estar aqui lendo versículo por versículo e fazendo uma análise do primeiro capítulo da carta de Pedro. Mas antes disso, eu quero, junto com os irmãos, estar orando aqui ao Senhor e colocando esse momento diante do Senhor. Peço que você, juntamente comigo, interceda ao Senhor e ore. Assim, as programações estão sendo online e eu, no caso, estou colocando aqui um vídeo. Vou postar esse vídeo e, assim, creio que o nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele conhece cada coração e cada mente, e aquele que pode falar via online, pode falar também através de um vídeo, porque Ele conhece a necessidade do coração de cada um de nós. E então vamos orar para que, ao assistir esse vídeo, essa mensagem chegar ao coração de cada um de vocês, ela possa chegar com o mesmo impacto, com a mesma unção e virtude do Espírito Santo, para produzir aquilo que Ele deseja, independente de como está sendo colocado. Então, vamos orar aí ao Senhor. Peço que também, no final de tudo, quando você terminar de assistir esse vídeo, esse estudo, você possa acrescentar aí, colocando a sua opinião, colocando as suas perguntas, suas dúvidas, ou acrescentando algo que ficou faltando, ou por acaso alguma referência que tenha citado aqui errado, que os irmãos possam estar acrescentando, que todos nós aqui estamos aprendendo, estamos na dependência do Senhor e estamos se colocando aqui para poder ser um canal de bênção
ser realmente um instrumento do Senhor para edificar, para trazer uma palavra de paz, de conforto, de consolo. E peço aos irmãos que os irmãos possam também estar aí contribuindo com o comentário dos irmãos no final do vídeo, nos comentários. Vamos orar. Grandioso Deus, Santo e Eterno Pai, Deus bendito e amado, Senhor, eu sou grato, Pai. Grato por essa oportunidade, grato, Senhor, Pai, por o Senhor ser misericordioso e bondoso conosco, por cada dia o Senhor nos sustentar em Tuas mãos, nos dar o fôlego de vida, nos dá, Senhor, Pai, entendimento e compreensão da Tua Palavra. E, Senhor, apesar de nós mesmos, Pai, apesar de sermos falhos, de sermos, Senhor, Pai, tão inseguros, Senhor, às vezes, Senhor, o Senhor, mesmo assim, Pai, é misericordioso, Senhor, e nos usa, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha me dar neste momento entendimento da Tua Palavra, sabedoria para explanar, para refletir aqui em cima desses versículos e trazer algo que venha agregar a vida de cada um que está assistindo, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas faltas, Senhor, e continua conosco durante, Senhor, Pai, este momento, Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor tome a direção, Senhor, e faça a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa cada um, Senhor, dos Teus servos, abençoa a Igreja Kadash, abençoa, Senhor, este projeto, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, cada, Senhor, trabalho que está sendo feito durante a semana. Continua, Senhor, derramando da Tua virtude, da Tua unção, do Teu poder. Continua, Senhor, nos direcionando, nos guiando, Senhor, Pai, Pastor Laércio, David, guiando, Senhor, a cada um que está à frente, Senhor, deste ministério. Senhor, Pai, que debaixo, Senhor, Pai, da Tua unção, da Tua virtude, da direção do Senhor, Pai, tudo possa ser feito para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Estou aqui do lado com o notebook, eu vou estar lendo aqui as referências. Não vou ler o capítulo todo de uma vez só, eu prefiro estar lendo aqui versículo por versículo e aqui explanando e falando aquilo que o Senhor colocou em meu coração e assim me deu entendimento para poder transmitir a cada um dos irmãos. A palavra do Senhor ela é perfeita e assim o Espírito Santo é aquele que traz a sabedoria, o entendimento revelado da sua palavra. Muitos podem ler esse mesmo capítulo e ter um entendimento diferente por observar algo diferente. O Espírito Santo ele dá a cada um de forma diferente e assim, creio que ele já sabe o que tem ao coração de cada um de nós nessa tarde. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. Logo de início, nesse primeiro versículo, aqui Pedro está se identificando como o autor desta carta e ele também está identificando os destinatários. No contexto aqui desta carta, ela foi escrita no momento de perseguição da igreja e essa carta é conhecida como uma carta universal, uma carta que foi direcionada não somente a uma igreja, como muitas das vezes a gente vê as cartas de Paulo, sempre tem um direcionamento a uma igreja específica, a uma pessoa específica, a Romanos, aos Coríntios e assim por diante. Essa carta ela tem esse modo, ela foi feita de uma forma a ser direcionada não somente a uma igreja, mas a toda a igreja. Ela seria uma carta circular, uma carta universal. E assim, ele tem como alvo aqui do direcionamento dessa carta
ele fala os eleitos de Deus, né? Peregrinos dispersos. A todo aquele que é chamado, escolhido de Deus, a todo aquele que é servo de Deus, a todo aquele que faz parte da igreja do Senhor, salvo em Cristo. Esses são os destinatários dessa carta. E assim ela serve para mim, para você também. A gente creio que a gente tem muito para poder aprender com essa carta, tem muito conteúdo que serve para nós hoje. A palavra do Senhor em Romanos 15, versículo 4, diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso exemplo. E toda a palavra de Deus ela tem esse propósito de ensinar, de servir como exemplo para nós. Mesmo que ela foi escrita há muitos 1000 anos atrás e assim, muitas das vezes algumas cartas destinadas a igrejas específicas, mas esta carta em si ela tem esse propósito de servir para cada um de nós como exemplo, como ensino. E o que destaca aqui nesse primeiro versículo é que ele fala que eles são peregrinos dispersos. E assim como eles são peregrinos, realmente no sentido real da palavra, porque ali eles tinham sido dispersos da sua nação para vários lugares diferentes. Eu vejo no sentido espiritual também que é utilizado essa mesma nomenclatura de peregrino para todo cristão nessa terra. Assim, a Bíblia nos diz que nós não somos deste mundo, nós fomos chamados e a partir do momento que aceitamos a Cristo, que recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, passamos a fazer parte da família de Deus e viramos concidadãos dos santos, viramos cidadãos do reino celestial. E por isso nós somos peregrinos nessa terra. E peregrino ou forasteiro, né, que também é utilizado, é alguém que está apenas de passagem em um lugar, em um país, que não é a sua pátria, a sua morada. É o que nós somos nesse mundo. Não devemos nos apegar a este mundo, porque estamos aqui de passagem, temos uma missão específica dada pelo Senhor. Só que Ele nos diz, nos mostra nas suas escrituras, em vários lugares, que realmente a nossa cidade, o nosso reino espiritual, onde iremos morar, onde Jesus fala em João 14 que ele havia de ir preparar morada, e quando ele preparasse, ele voltaria e nos levaria para que com ele nós estivéssemos. Temos então preparado para nós uma morada especial, um lugar certo, uma cidade certa. Não fazemos mais parte deste mundo, do sistema desse mundo, da forma desse mundo pensar, mas temos agora de Deus uma nova morada. Então somos peregrinos e forasteiros. E peregrinos e forasteiros não se acomodam, não firmam estacas, não lançam raízes, porque eles estão ali de passagem. Eles estão ali com um propósito específico. E por isso não devem deixar se apegar com as coisas daquela pátria, daquele país, até mesmo porque a sua cultura não vem de lá. O cristão, ele é cidadão dos céus, ele tem a sua própria cultura, ele tem a cultura do reino, e essa cultura ela é expressa através da palavra de Deus, que nos ensina a nova forma que devemos viver. Quando andávamos neste mundo, quando fazíamos parte desse mundo, praticávamos aquilo que esse mundo propunha a nós, vivíamos da forma como ele coordena as coisas, designa as coisas, mas agora que somos de Deus, que fomos salvos, que fomos libertos, que fomos comprados,
A palavra de Deus, aí na carta de Pedro mesmo, no 2º capítulo, ele vai dizer que nós fomos tirados das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de luz. Em Colossenses também fala isso, que nós somos salvos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado, que é Cristo. Então somos peregrinos e devemos, como peregrinos, estar atento na missão que nos foi dada, atento no que nos foi proposto pela palavra de Deus. Devemos estar inteirados daquilo que o Senhor nos chamou e nos propôs a fazer nesta terra. Versículo 2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas. Esse versículo diz que Deus, no seu pré-conhecimento, determinou a forma como havíamos de aceitar a Deus, a Cristo, ou ao contrário, da forma como Ele decidiu nos aceitar. E esse meio foi por meio de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, da fé na sua morte, na sua vida, na sua ressurreição. E através da nossa fé que depositamos nele, somos aceitos por Deus. E quando somos aceitos por Deus, Ele, por meio do seu Santo Espírito, Ele nos selou, nos pôs uma marca de propriedade peculiar de Deus. E dessa forma nos separou para ser seu povo. A obra santificadora do Espírito que ele diz aqui é uma obra de separação, é uma ação do Espírito Santo que, quando passa a habitar dentro de nós, quando recebemos a palavra de Deus com fé, nos é concedido o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá nova vida, e essa nova vida ela é uma vida espiritual, e ele nos separa para podermos então viver de que forma? Da forma como o versículo aqui diz, em obediência a Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue em nosso favor, aquele que nos limpou e nos lavou com seu sangue. Então esse versículo 2 ele expressa isso. Deus, no seu pré-conhecimento, Deus conhecendo o conhecedor de todas as coisas de antemão, não estando preso a tempo e a espaço, mas sendo o alfa e o ômega, como a palavra diz, o princípio e o fim de todas as coisas, Ele determinou o meio pelo qual nós seríamos aceitos por Ele e também a forma como o serviríamos, né? E é o que ele declara nesse segundo versículo. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que se destaca aqui nesse versículo? Ele aqui ressalta a questão que eu acabei de falar sobre a regeneração. Fala que nós somos regenerados, e ser regenerado é receber nova vida, é ser gerado novamente. E a partir do momento que fomos gerados novamente, foi nos dado uma esperança viva. E por que uma esperança viva? O que quer dizer essa esperança viva? Essa esperança viva quer dizer que diferente do mundo, onde muitas das vezes ouvimos falar, até mesmo como um jargão, o mundo diz que a esperança é a última que morre.
ou que enquanto há vida ainda há esperança. Mas a nossa esperança, ela veio ao mundo em forma humana, em corpo humano, e cumpriu o seu propósito de morrer em nosso lugar para pagar os nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso ele vive eternamente ao lado de Deus Pai. Essa é a esperança viva. Nossa esperança viva é o próprio Jesus Cristo. E por meio dele podemos ter vida eterna. Quero ressaltar que esta carta de Pedro, essa primeira carta, ela inteira, ela trata aqui sobre um incentivo à esperança, à perseverança por conta da perseguição aos cristãos. Muitos estavam sendo mortos, muitos estavam perdendo tudo que tinham, sendo perseguidos e perdendo até mesmo suas casas, porque eles estavam dispersos em várias cidades, em vários lugares. E o que Pedro lhe procura aqui é ressaltar o que os cristãos receberam em Cristo, o que eles passaram a obter a partir do momento que aceitaram a Cristo, e ressaltando isso, ele pudesse ressuscitar a esperança de muitos que estavam morrendo, ou animar muitos que estavam desfalecendo na fé. E por isso ele fala dessa viva esperança, porque ele quer lembrar que aquele que veio, ele não somente morreu pelos nossos pecados, não é como o Cristo que muitos creem, o Cristo que muitos servem, que só está pendurado na cruz e só é pregado a sua morte, mas ele também ressuscitou, e por conta da sua ressurreição, a gente pode ter certeza que Deus aceitou o seu sacrifício em nosso favor, porque a morte não pôde retê-lo. O salário do pecado, ela é a morte, e nós pecamos e era o merecedor desse salário, da morte. Porém Jesus não, Jesus sendo perfeito, santo e justo, ele morreu sem pecado. Então a sua morte haveria de servir para poder cobrir os nossos pecados, nós que somos devedores. Porque ele morrendo na nossa morte, pudéssemos então viver a sua vida. E a sua vida é uma vida eterna, ele não tem fim, ele é a expressa imagem do Deus invisível, ele já existia antes que o mundo existisse, e ele veio ao mundo com esse propósito, não de fazer a sua vontade, mas de cumprir a vontade do Pai, e nos dá vida eterna. Em 1 João, não me recordo o capítulo, acredito que o 5, diz que essa é a promessa que ele nos tem feito, a vida eterna. E quando ele esteve aqui na Terra, também vemos no Evangelho de João que a promessa que ele fazia, principalmente no capítulo 6, ele sempre ressaltava no final de algumas conversas, e eu os ressuscitarei no último dia, e eu vos darei a vida eterna. Então, essa é a viva esperança que Pedro queria ressaltar, queria destacar, queria trazer a memória daqueles que estavam ali fugindo, desesperado. Até no livro de Lamentações temos um bom conselho, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança. E as promessas do Senhor, ele tem esse papel de nos dar essa esperança, de nos fazer acreditar quando tudo está desmoronando ao nosso redor, de fazer a gente confiar e ter força, ânimo, porque há algo que foi prometido a nós e não foi prometido por homem, mas foi prometido por aquele que é fiel e não mente, que a sua palavra não falhe, e fez com que tudo se cumprisse perfeitamente desde o começo da história.
e até hoje tem nos sustentado em suas mãos. Então essa é a nossa viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a vida eterna. Versículo 4 nos diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Aqui, além da promessa de uma viva esperança, de uma regeneração, de uma nova vida, ele também fala que aqueles a qual ele chamou, a qual ele regenerou, deu nova vida e chamou para essa viva esperança, ele tem a promessa de uma herança que ela é incomparável. Ela não é algo que se desgasta com o tempo, ela não é algo que o tempo pode danificar ou pode perder o seu valor com o tempo. Ela simplesmente é eterna e está guardada com o Pai para cada um de nós. E acredito que essa é uma promessa que também nos faz se alegrar, exultar no Senhor, pelo fato de que Ele é recompensador daqueles que buscam. Em Hebreus, no capítulo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que a gente creia que Ele existe, que não somente Ele existe, mas que Ele recompensa aquele que os busca. Ele tem promessa de herança, de algo que não se nomeia, que não se compara. Talvez a gente corra atrás de tantas coisas nessa terra, nessa vida, onde a gente é peregrino. Não deveríamos estar correndo disso, porque o que é nosso está guardado com o Senhor e é muito maior e mais grandioso do que a gente pode imaginar ou buscar nessa vida. Versículo 5 diz assim, continuando no 4, no finalzinho ele diz: herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada nos últimos tempos. Então, aqui a gente vê tantas promessas da parte do Senhor, tanto que pode nos animar, que pode nos alegrar, nos mostrar que realmente Deus ele é poderoso e tem recompensa para aqueles que o buscam. Além então da regeneração, de uma viva esperança, dessa herança nos céus, ele promete proteção. Ele fala aqui que são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada no último dia. Então ele promete que irá nos proteger, que irá nos guardar pelo seu poder, até que finalmente na vinda de Jesus, nós já estamos nos últimos tempos e na vinda do Senhor, quando Ele se revelar, a nossa salvação também se fará visível a todo olho, a toda a humanidade. Por enquanto, o que a gente vive é uma fé que alguns acreditam e outros simplesmente acham que é maluquice, que é loucura. Mas essa nossa salvação, essa fé, essa esperança, ela será revelada e todo olho verá que a nossa fé não foi vã, que realmente a salvação que recebemos é algo tão real quanto aquilo que elas passaram a vida talvez buscando se apoiar, quanto qualquer coisa que elas
acreditassem valer a pena utilizar o seu tempo, dedicar as suas vidas, desprezando essa salvação que nós, não levando em conta a nossa própria vida, decidimos buscar. E é o que o Senhor diz: aquele que perder a sua vida, esse achará, mas aquele que buscar achar a sua vida, esse irá perdê-la. Então, essa salvação, ela se conquista muitas das vezes realmente renunciando muito dos prazeres mundanos, das coisas que podemos conquistar nessa vida, porque o Senhor nos pede, como já foi dito nos outros cultos, né, que teve durante essa semana, acho que foi bem ressaltado isso, a questão de que o Senhor está nos pedindo tempo, nos pedindo dedicação, entrega, renúncia, e realmente, como foi dito, né, cada uma dessas palavras falou diretamente ao meu coração, e ressalto elas novamente olhando para mim, recebendo esta palavra em meu coração. O Senhor tem realmente nos pedido, nos requerido tempo, dedicação, renúncia, e o Senhor, Ele nos promete proteção durante toda a nossa caminhada aqui terrena, buscando a sua face. E isso não quer dizer que nenhum mal irá nos ocorrer, que estamos imunes a tudo, que somos super-homens, mas que o Senhor, em todas as situações, estará trabalhando, como dizem Romanos, para que tudo coopere para o bem daqueles que Ele ama, que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 6. Versículo 6 vai então mostrar isso que eu disse agora. Quer dizer que a gente, porque Ele nos promete proteção e tantas bênçãos, que estamos imunes de situações de dificuldade. E esses versículos em seguida são versículos que realmente são importantes para o nosso tempo, onde há uma dificuldade de entender o porquê de algumas situações estarem acontecendo, o porquê de tanta morte, o porquê de tanta até mesmo na vida dos cristãos. Então, observando esses versículos em seguida, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Versículo 6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisso que? Nisso eles exultam em tudo aquilo que foi dito acima, em cada uma das promessas descritas por Pedro. Pedro, ele vem animando e vem ressaltando cada uma das promessas de Deus e aquilo que a gente podia se apegar do que Deus havia feito e prometido para nós. E chega nesse ponto, ele nos mostra que na vida cristã, no caminhar cristão, alcançar essas promessas não seria tão simples assim. Não seria assim sem que passássemos também por alguns tipos de dificuldades. Ali ele fala: vocês exultam nisso. Exultar quer dizer se alegrar muito, né? Se alegrar muito diante de tantas promessas, como ser aceito por Deus, receber nova vida e uma viva esperança, se tornar herdeiro de tão grandioso e incomparável herança,
e proteção é motivo mais que suficiente para se alegrar. Mas Pedro nos mostra que na vida cristã haverá também momentos de tristeza e provações, e que esses momentos são breves, e que eles nunca serão permanentes e nem sem propósito. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Não sabemos ainda quantas noites irão durar esse momento de provação que veio sobre a terra. E acredito que é um momento de provação generalizado na vida de todos os cristãos, porque assim todos nós já vivemos provações e isso está claro para cada um de nós, só que enquanto um está vivendo uma provação, o outro está regozijando com sua vitória. E nesse momento parece que a aprovação veio sobre a vida de toda a igreja, porque está em todos os lugares, né? E acredito que Deus ele está com isso, cumprindo um propósito que a gente vai ver daqui a pouco, na sequência. Mas isso nos mostra que realmente Deus ele veio tentar despertar a sua igreja para que a gente possa estar demonstrando se verdadeiramente a nossa fé nele está nas suas bênçãos, está em tudo aquilo que ele apontou agora acima, cada um das suas bênçãos que podemos receber, que temos certeza e convicção no Senhor que já é nossa, né, pela fé em Jesus Cristo, ou se realmente somos perseverantes nos momentos também de dificuldade, que é o que realmente demonstra se a nossa fé ela é genuína ou não. Então aqui no versículo 6 ele diz: nisso exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então quer dizer, exultamos, nos alegramos, mas também tem a promessa de que passaremos por dificuldades e provações. E isso é por pouco tempo e, como foi dito, também tem o seu propósito. Aqui no versículo 7 ele diz: assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o propósito dessas provações, essas breves e momentâneas provações, é que nos entristecerão, porque o crente ele também se entristece, o crente que também tem emoções, e ele não deve achar que a todo momento é sorriso. O próprio Jesus ele chorou pela morte do seu amigo Lázaro, e vemos que há um tempo determinado para todas as coisas, como também foi lido durante essa semana. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, e nós estamos nesse momento de provação, essas breves e momentâneas provações, e o propósito dela, como está descrito aqui no versículo 7, é para provar que a fé que nós temos, ela realmente, se realmente ela é genuína, e como que a gente pode compreender se realmente ela é genuína ou não. É a forma como lidamos com essas situações, a forma como lidamos com as provações dessa vida, com a falta muitas das vezes do mantimento, a falta do recurso humano, a falta da força, da saúde,
diante de situações diversas como essa que a gente realmente vê, se iremos murmurar ou se iremos demonstrar se nossa fé realmente ela é genuína. Aqui está falando que quando essa fé é genuína, ela sempre resulta em louvor, glória e honra. Então, independente da situação que a gente vive, né, independente das circunstâncias que a gente passa na vida, seja na dificuldade ou na bonança, o Senhor ele é sempre louvado, glorificado e honrado em todas as coisas. Paulo, certa vezes, orou pedindo para que o espinho fosse tirado da sua carne, e ele insistiu nessa oração, e parece que a oração dele não foi tão favorável como a resposta da oração não foi tão favorável como ele parecia, como ele desejava. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, voltar à dependência do Senhor. O Senhor, quando tirou o povo de Israel do deserto, do Egito, Ele ali sustentou o povo no deserto, protegeu o povo no deserto. Havia coluna de fogo durante a noite que aquecia ele, nuvem de dia que protegia do calor, e havia maná do céu diariamente para sustentar o povo. E isso tudo mantinha o povo na total dependência do Senhor, na confiança, na provisão de Deus, o Deus que o livrou, o sustentava. E como foi dito também essa semana, parece que a igreja ela tem se tornado muito independente de Deus. Ela acha que pode dizer para Deus como as coisas têm que ser feitas, pode criar métodos e coisas que às vezes Deus não está de acordo. E na verdade tudo que Deus quer é que a gente seja um pouco de Maria, né, se assente aos pés dele para escutar o seu ensinamento, aquilo que ele deseja que nós venhamos fazer. No episódio ali de Marta e Maria, Marta estava muito ocupada em seus afazeres, mas Maria ela se assentou para ouvir o Senhor falar, e o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. Então, há um momento sim de fazermos para o Senhor, e é louvável que venhamos trabalhar para Ele, mas devemos antes buscar entender o que o Senhor deseja que venhamos fazer. Se o Evangelho que temos pregado ainda permanece o mesmo que Ele transmitiu aos seus apóstolos e discípulos, se o que temos buscado, o que temos feito, a motivação do nosso coração ainda mantém a sinceridade, a integridade daquilo que ele busca, né? Ele fala para o salmista Davi, no Salmo 51, que ele ama a verdade no íntimo, né? E aquele que ele encontra essa verdade, ele acaba dando sabedoria e entendimento. E então tudo que o Senhor deseja é corações quebrantados e contritos, e que venham realmente buscar entender a sua vontade, o teu querer para a sua vida. E aqui ele mostra que uma fé que realmente o agrada é uma fé que se mantém firme no momento da provação, que se mantém independente dele, que ainda confia no maná diário que ele provê, que mesmo com o desemprego aí, com a crise econômica, com doença, com tantas coisas ocorrendo, mantém a sua fé, a sua esperança viva nele, acreditando nas suas promessas, buscando perseverar nessa esperança.
E eu escrevi aqui, eu vou ler. A fé genuína não se mostra pela confiança que temos em receber as bênçãos prometidas por Deus, ou pela prosperidade financeira, ou estado da nossa saúde física, ou circunstância à nossa volta. Não pode definir a nossa fé, mas pode prová-la. Ela sempre resultará em louvor, glória e honra a Deus até a vinda de Jesus, independente da situação que nos encontramos. Então, esse é o propósito das provações e das dificuldades que muitas das vezes o Senhor nos permite vivenciar, passar, aperfeiçoar a nossa fé. A nossa fé se mostra genuína quando provada. E Ele nos tira muitas das vezes do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para que realmente a gente venha ver como Ele é fiel nos momentos difíceis e também mostrar que nós não precisamos de muito para fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Porque se realmente confiarmos, como Ele disse aos discípulos, no momento certo lhe será dado o que falar, no abrir da boca. E o Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. Só que somos falhos e pecadores. E muitas das vezes deixamos os nossos sentimentos, as nossas emoções falar mais alto. Então eu quero que nesse momento de desespero que a nação, que o mundo vive, você abafe a voz dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e se volte para a viva esperança que você tem em Jesus Cristo, porque Ele é fiel para cumprir. Ele foi aquele que começou a boa obra em nossa vida e prometeu aperfeiçoar até a sua vinda. Então é mantendo os olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé, que iremos triunfar sobre esta situação e sobre qualquer outra que vier sobre a igreja. Ele falou que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Ele disse também que não teríamos aflição, mas que podíamos ter bom ânimo. E então devemos confiar que Ele é fiel para guardar o nosso depósito até o fim, para manter-nos firmes e de pé até a sua vinda. O versículo 8 diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinadas a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam aquele sofrimento. A eles foi revelado que estava ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam observar. Então essa última parte, ele fala que o objetivo final, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, que se mostramos firmes em meio às provações, demonstramos o nosso amor verdadeiro por Cristo, mesmo não tendo visto, o amamos e cremos nele, e
Sobre esta salvação foi profetizada desde o Antigo Testamento pelos profetas, acerca do Cristo que havia de vir e os sofrimentos que ele padeceria e também as glórias que se seguiriam, tudo que ele recebeu. Ele disse ali no final do Evangelho de Mateus que a ele foi dado todo o poder sobre a terra e céu, e nos deu a missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a todos, né, tudo quanto ele ensinou aos discípulos deveriam ensinar. E aqui estamos falando dessas coisas, do Evangelho de Cristo, do Evangelho que foi pregado por meio do Espírito Santo, usando a vida daqueles homens naquela época e continua hoje usando as nossas vidas. E a grandiosidade dessa mensagem está em que até mesmo os anjos gostariam de anunciar essa mensagem, de falar dessas coisas, mas foi dado a nós esse privilégio, essa honra de estar anunciando. E assim como se cumpriu cada uma das profecias acerca do Messias, acerca do Cristo, dos sofrimentos que ele haveria de padecer e também da sua segunda vinda, do seu reino sobre essa terra e sobre todos os povos, de todo o poder que foi dado a ele. Assim podemos crer também nas promessas da sua vinda, do resgate da sua igreja, do arrebatamento da sua igreja. Podemos crer na sua promessa de vida eterna, de salvação, e dessa herança incontaminável, essa herança a qual não se pode medir. Podemos crer em toda a sua palavra, porque verdadeiramente aquele que prometeu, ele é fiel. E assim como cumpriu na vida de Cristo, ele há de cumprir na vida da sua igreja. Nós somos chamados Igreja do Senhor, corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e que nós, por meio da sua palavra, temos a mente de Cristo, podemos saber de que forma devemos andar, caminhar, e por isso nós como corpo devemos estar ouvindo a sua voz e andando conforme ele tem nos ordenado. Não deu para terminar todos os versículos, mas vou estar terminando por aqui. Não sei se ainda a bateria do celular consegue mais tempo de vídeo, mas acho que até aqui o Senhor já falou aos nossos corações. Espero que tenha abençoado a vida de cada um e que realmente cada um possa ter recebido da parte de Deus a ministração do Espírito Santo em seu coração, e que Deus continue nos dando graça. Você possa, no final do vídeo, estar colocando seu comentário, sua observação, sua pergunta, está agregando algo para a edificação da igreja e todos aqueles que ouviram. E que Deus continue abençoando este trabalho, o ministério e esta forma de estar cultuando ao Senhor, de estar ministrando a sua palavra. E que o Espírito Santo continue nos dando graça. E assim agradeço essa oportunidade. Peço que os irmãos continuem em oração, em perseverança, que o Senhor venha nos ajudar a perseverar até o fim nessa caminhada, porque o caminho é estreito, mas o Senhor, ele é fiel. Que venhamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero fazer uma oração, terminar, para encerrar, e que Deus abençoe a todos. Santo Deus, grandioso e eterno Pai, Senhor, recebemos, Senhor, as Tuas promessas mediante a Tua palavra. Cremos, Senhor, Pai, que
cada uma das tuas palavras, Senhor, descritas nessa carta, Senhor, Pai, mencionando as promessas do Senhor sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, Senhor, Pai, dos teus servos, dos teus filhos são verdadeiras, são fiéis. Nós vemos também, Senhor, Pai, que, Senhor, há aflições, há dificuldades, há, Senhor, provações que virão sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja. Peço que o Senhor, Pai, possa fortalecer a cada um, Senhor, Pai, dos meus irmãos que estão passando pelas mesmas lutas que nós, Pai, pelas mesmas dificuldades que nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, derramar da tua graça, que possamos como igreja ajudar uns aos outros, Pai, em oração, com palavras, Senhor, de consolo, de ânimo, de encorajamento. Senhor, Pai, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, possa aperfeiçoar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Que a tua graça e misericórdia seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui. Um abraço a todos.